Barry Allen, o Flash, que desde os anos 60 surgiu nos quadrinhos, sendo até hoje um dos medalhões da DC e também um dos maiores heróis do mundo. E Barry representa muita coisa. O heroísmo clássico, fazer o bem, ajudar as pessoas e trazer positividade a todos aqueles à sua volta. Justamente porque esse é o espírito da Era de Prata dos quadrinhos nos anos 60. E o Velocista representa tudo isso e muito mais. Porque diante de tantas histórias e aventuras, Barry nos mostra que não importa o que aconteça, a vida é sobre seguir em frente. É tudo sobre seguir em frente. Então chega mais e bora pegar essa HQ na minha biblioteca. Meu nome é Davi e sejam bem-vindos ao Lobo Azul HQs, o canal de um fã da DC para todos os fãs da DC. E uma das coisas que sempre me chamaram a atenção na lore e mitologia do Flash é que ao longo da sua história durante os anos, houve um momento de legado na história do personagem. Sim, até pelo conceito da força de aceleração, que é basicamente uma força da natureza que conduz a velocidade do universo DC. Então surge o Flash Barry Allen, que era um cientista forense que trabalhava no departamento de polícia. E aí tem toda a história de que caiu um raio nele em uma noite de tempestade e os produtos químicos caíram em cima dele. Isso deu poderes de super velocidade para Barry Allen. E desde aquele dia ele adotou o nome de Flash e usou isso para fazer o que é certo, para ajudar as pessoas, para fazer a diferença no mundo. E vale ressaltar também que a namorada e posteriormente noiva dele era a Iris West, que na época tinha um sobrinho chamado Wally. O Wally aqui é a peça-chave desse legado. O Wally West era sobrinho do Barry, que depois de um acidente envolvendo outra noite de tempestades e um raio, ele também iria entrar em contato com a força de aceleração, se tornando assim o Kid Flash, o sobrinho do Flash e seu parceiro Mirim na Era de Bronze. O problema é que os anos 80 logo chegariam, e a saga Crise nas Infinitas Terras também. Foi nessa saga que o Barry aqui é dado como morto em um dos momentos mais épicos da história dos quadrinhos, sem dúvida nenhuma: o sacrifício de Barry Allen. Na saga da Crise das Infinitas Terras, o vilão anti-monitor começa a destruir universos inteiros do multiverso. Foi a saga que deu início a esse conceito de multiverso e na época esse foi um dos arcos mais épicos para os leitores, marcando a história dos quadrinhos para sempre. Principalmente em um dos momentos de clímax da saga, onde o anti-monitor começa a causar o apocalipse em diversos mundos com seu canhão de antimatéria. E Flash imediatamente começa a correr em volta da estrutura do canhão que era muito resistente e desestruturar a base na tentativa de destruí-lo. A cada minuto que passava, era um tiro em um universo. A cada momento, a cada segundo, terras eram mortas uma a uma. E a mira do canhão cada vez mais se aproximava da terra padrão da DC, onde ali estava sua história, sua vida, seus amigos, sua família, tudo o que ele conhecia e acreditava. Barry correu mais do que qualquer um já havia visto. A maior velocidade já vista até hoje na história da DC. Ele corre tão rápido, mas tão rápido que entra em contato direto com a força de aceleração. Um universo destruído, e outro, e outro. E Barry continua correndo. Outro universo destruído, e Barry continua, e continua, mais rápido. Pela sua família, por tudo e todos que você conhece. Não por você, mas por todos nesse mundo. Continue. Continue seguindo em frente. E naquele momento crítico, o canhão de antimatéria foi destruído. Barry Allen salvou a todos que ele conseguiu salvar. Então, desapareceu. Deixando seu sobrinho, o Wally, que no final da saga segura o uniforme de Barry, jurando que iria seguir esse caminho e tornar o legado do Flash ainda vivo.
Então, rapaziada, depois da suposta morte do Barry Allen na Crise das Infinitas Terras, começa a fase do Wally West como Flash. O sobrinho do Barry Allen, o Wally, agora pegando o manto do seu tio para manter o legado e o nome do Flash vivo nas pessoas. E o que eu acho mais interessante dessa fase do Wally é que ela tem começo, meio e fim. O arco de personagem do Wally é muito interessante, ele começa, tem o seu desenvolvimento e termina a partir desses ônibus aqui, particularmente o ônibus do Geoff Johns, volume 1 e volume 2. Tem o volume 3, mas a gente já vai falar sobre ele. Particularmente, o arco do Flash Wally West é a fase do Mark Waid e a fase do Geoff Johns, mas você pode começar tranquilamente pelo volume 1 e pelo volume 2, tá bom? É o Flash por Geoff Johns, que são os ônibus, esses volumes grandes aqui. E se você quiser, e aí já é uma espécie de bônus que eu tô trazendo aqui, tem esse arco aqui, Flash Nascido para Correr, que é basicamente a origem do Wally West como Kid Flash. Tá? Então eu acho interessante até pro começo do personagem você ter a transformação dele no Kid Flash, a relação dele com o Barry. É um arco simples aqui, ó, Nascido para Correr, e você já pode iniciar o arco do Wally West com esse arco aqui, Nascido para Correr. Depois disso você tem o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é o começo da fase do Geoff Johns, você vê que é bem grosso aqui, tá vendo? Porque o começo dele são os primeiros arcos, tem o famoso arco Flash no País das Maravilhas, que é o primeiro arco que o Geoff Johns escreve com o Flash. E até aqui são histórias bem tranquilas, bem leves e bem episódicas, né? Sempre tem o vilão do dia, à medida que o desenvolvimento do Flash vai sendo impulsionado pelo próprio escritor. E no segundo volume nós temos o desenvolvimento e talvez até o fechamento do Wally West como Flash, porque acontece uma coisa, já vou falar sobre isso, que o Barry Allen vai voltar e basicamente o Flash, o Wally West tem o seu fim, o seu desfecho como personagem. Porque não adianta, o Wally sente muita admiração pelo tio dele, é aquela admiração de sobrinho em relação àquele herói que ele sempre teve na vida, que é o Barry. É interessante esse sentimento de que o Wally, ele não é mais rápido que o Barry é muito mais rápido, o Barry é o Flash mais rápido de todos, o mais poderoso também, e o Wally tá sempre atrás. Ele tá sempre atrás com a ideia de que ele nunca vai ser como o Barry. Eu sempre vou lembrar de uma cena muito interessante, inclusive, do começo do arco do Wally como Flash, em que ele tá treinando aquela habilidade do Flash de ser intangível, de passar pelas paredes através da vibração de moléculas, né? Ele vibra tão rápido as suas moléculas que passa pelas paredes. Ele tentou fazer isso, não conseguiu. Ele todo esborrachado no chão, ele pega assim com as mãos dele, ele olha e ele fica lembrando do Barry e ele fala: eu nunca vou ser como o Barry. Eu nunca vou ser como o Barry. A Liga da Justiça acabada, no momento mais crucial, quando Lex Luthor, agora fundido com os genes de Brainiac, faz seu movimento final. Wally, você não se esqueceu, não é? Eu sei que as coisas podem não estar boas agora, mas sempre existe uma forma de seguir em frente, sem olhar para trás. A vida é assim, é tudo sobre seguir em frente. O Wally desperta e começa a correr. Ele continua seguindo e dá a volta ao mundo. E de novo, e de novo, e de novo. Os outros da Liga olham espantados. Eu reconheço essa velocidade. É a mesma do Barry. Ele vai romper a força de aceleração. Ele conseguiu. Ele alcançou o Barry. Esse é o momento onde o Wally entra em contato com a força de aceleração, assim como o Barry já fez. Dessa forma, alcançando a velocidade do golpe mais forte do Flash, o soco de massa infinita. E depois da batalha, o Wally ia ser sugado para a força de aceleração, se tornando um só com ela, assim como aconteceu com o Barry. Mas os seus amigos da Liga da Justiça o salvaram, estendendo as mãos uns para os outros. Uma cena linda de companheirismo e superação, arrepiante e extremamente épica. Então os anos passam e o Wally finalmente consegue alcançar o Barry, não no sentido apenas da velocidade, mas em muitos outros sentidos. O Wally agora já tem uma família. Durante toda a saga que a gente acompanha do Geoff Johns, a gente vê ele construindo uma família e tendo 2 filhos, 2 gêmeos inclusive.
Então foi nessa época que a DC tomou uma decisão um pouco controversa para alguns, que era de trazer o Barry de volta. A ideia era um retcon, de que ele nunca havia morrido, até então se achava que ele tinha morrido durante a Crise das Infinitas Terras, mas então trouxeram ele de volta na crise final. A ideia havia que ele tinha corrido tão rápido durante a luta contra o Anti-Monitor que ele ficou preso dentro da força de aceleração durante anos, e para ele não foi muito tempo, mas para as pessoas foi todo o tempo de desenvolvimento do Wally como Flash. E então, na crise final, o Flash volta a ser Barry Allen. E começa novamente a retomada do personagem dentro do universo DC, lá por volta de 2007, 2008. Então é nesse terceiro volume da fase do Geoff Johns, esse terceiro ônibus, que a gente vai ver toda a retomada do personagem, todo o desenvolvimento e construção, todas as amizades que ele havia perdido, como por exemplo a do Hal Jordan, durante o período em que ele ficou fora, toda a relação dele com a mãe dele, com o pai dele, porque a mãe morreu quando ele era criança e o pai foi acusado injustamente do assassinato dela, então ele foi preso e o Barry acaba fazendo de tudo na sua profissão como perito criminal para tentar inocentar o pai dele de todas as formas. E é nesse começo do volume 3 que a gente tem a passada de manto novamente do Wally para o Barry de novo, todo o agradecimento que ele teve durante todo esse tempo por manter o legado do Flash vivo. O Wally nesse meio tempo se aposenta, entre aspas, e vai cuidar da família dele, que era o que ele precisava naquele momento, enquanto o Wally retoma com todo o seu arco de desenvolvimento depois da retomada dele após Crise das Infinitas Terras. Então é nesse arco que a gente vai ter toda a retomada da Galeria dos Vilões, o Flash Reverso, todo o arco do Flash Reverso que é muito amarrado pela narrativa do Geoff Johns durante toda a fase dele, que o Duane vai atrás do Barry. E é aqui que veio várias histórias clássicas do Flash dos anos 2000 que marcam até hoje o personagem, como por exemplo o fato de que sim, foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry. Essa é a revelação que é construída durante a narrativa que o Geoff Johns propõe na fase dele. E tudo isso culmina com o fechamento da fase do Flash, e não só isso, o fechamento do arco do Barry como um todo, que é em Flash Ponto de Ignição, que é uma saga clássica da DC também, uma saga poderosíssima dentro do universo DC, e que é feito de uma maneira para ser não só o fechamento do arco do Barry como um todo, mas também da mitologia do Flash. Eu acho que a partir daqui é excelentíssimo que você leia e encerre por aqui. É um fechamento perfeito. O Flash Reverso, segurando Barry com os braços, o faz lembrar de tudo aquilo que recuperou e o preço de tudo aquilo que perdeu. É inacreditável como você pode ser tão egoísta. Voltou no tempo para salvar sua mamãezinha, mesmo que isso tenha afetado o mundo. Você prefere a linha do tempo desestruturada do que deixar a natureza seguir o seu curso. E depois dizem que eu sou o vilão. Mas Duane, infelizmente, tinha razão. Barry sabia que não tinha esse direito. Não, ele não tinha esse direito. Então ele correu para os braços de sua mãe, sabendo que essa seria a última vez que a veria, a última vez que a abraçaria, que a sentiria. Filho, eu não sei o que é tudo isso, mas saiba que eu te amo e eu sempre vou te apoiar, não importa o que aconteça. Eu sei, mãe, me desculpe, eu te amo tanto, mas eu preciso seguir em frente. Obrigado por tudo, mãe. E as últimas palavras de Barry antes dele começar a correr ecoavam em seus ouvidos ao longo das décadas que percorreu, ao longo de tudo que ele passou e também sentiu. Eu te amo, Barry. Eu não poderia estar mais orgulhosa de ter um filho como você. E olha, eu sei que se você quiser conhecer mais sobre a mitologia do Flash e sobre o personagem no geral, é interessante também que você leia outras coisas. Mas se você quiser uma série fechada com começo, meio e fim, com desenvolvimento e fechamento e encerramento de personagem, volume 1, 2 e 3 da fase do Geoff Johns. E também eu recomendo colocar o Flash Nascido para Correr para introduzir o Wally, tá? Para ter essa passada de manto aqui
E aí você vai vendo todo o desenvolvimento nesses 2 volumes, e então o Barry volta e tem o desenvolvimento e encerramento do Barry aqui também. Começo, meio e fim. Isso aqui é tudo que você precisa ler sobre Flash nos quadrinhos para ter uma experiência completa e maravilhosa. Confia em mim. A história Ponto de Ignição, pra mim, é o final definitivo do Flash nos quadrinhos. Aqui é onde Barry encerra sua jornada. Porque a história do Flash ao longo dos anos sempre foi sobre legado, sobre fazer o que é certo e se sacrificar por isso se for preciso, mas principalmente sobre seguir em frente. Seja o Wally tentando superar a ausência do Barry ou o próprio Barry tentando superar a ausência de sua mãe e provando a inocência do pai. E é por isso que sempre que eu penso no Flash, eu penso nele correndo por Central City, de dia, com os pássaros passando ao redor do céu e com um clima positivo, enquanto toca essa música que tá rolando agora no fundo. E o nome dessa música é a Balada de Barry Allen. Pra quem não sabe, o Barry é um personagem tão amado e tão querido que várias bandas fazem músicas em homenagem ao Flash, inclusive com esse ar retrô de um mundo dos quadrinhos onde as coisas eram mais simples, onde os valores existiam na inocência de um mundo otimista e cheio de esperança. E por mais que houvessem problemas e sofrimento, nosso herói sempre olhava pra frente, e essa chama nunca se apagava. Não importa o que acontecesse, ele continuava seguindo em frente. E é isso que desperta o otimismo, a leveza e bom humor de cada um dos heróis que eu tanto amo. E que tanto marcou a vida de tantas pessoas, cada um da sua forma. Porque não importa o que aconteça, a vida é sobre seguir em frente. É tudo sobre seguir em frente. E esse sentimento de carinho nunca deve ser perdido com nenhum dos nossos heróis. O mensageiro do universo DC, o velocista escarlate, Flash, o homem mais rápido do mundo.